Hunter x Hunter é um anime de combate fantasioso que recebeu duas versões em anime, uma no ano de 1999 e outra no ano de 2011. E apesar de ambas se tornarem uma grande adaptação do mangá, existe uma grande discussão sobre qual é a melhor versão. Afinal de contas, apesar de adaptar a mesma obra, elas fazem isso de maneiras diferentes e tem algumas mudanças importantíssimas de uma para outra, o que não é de se surpreender. Equipes diferentes, animadores diferentes, diretores diferentes e época diferente. Então hoje eu assisti as duas versões para poder dizer quais são as diferenças entre elas. Então no final eu vou fazer uma comparação de qual é o meu arco favorito em qual das versões do anime. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba, eu sou o Lisba. E tirando traços de animação, as duas versões de Hunter x Hunter até que são bem parecidas. A alta qualidade de ambas as versões são extremamente relevantes para mostrar o tanto de carinho que ambas as duas versões tiveram com o material original. Não é à toa que ele é um dos maiores animes de todos os tempos. Mas só dizer que ambas as versões são boas não é o suficiente, afinal de contas, existem diferenças que podem afetar como você enxerga ou avalia o anime. A primeira coisa que você provavelmente já ouviu falar e que é muito citada é o fato de que a versão do Hunter x Hunter de 1999 não tem censura e mostra muitas cenas à vera. Eu assisti tudo e de fato ele tem uma maior demonstração de sangue, violência, órgãos sendo destruídos, como a clássica cena do Killua segurando um coração na versão de 1999, enquanto na de 2001 o coração está dentro de uma sacola, então não podemos vê-lo nitidamente. Isso já meio que ajuda a afirmar uma das características principais da versão de 99, o seu impacto visual. Eu pessoalmente não achei tão relevante de forma geral porque não tem tantas cenas assim diferentes. É mais uma escolha artística e estética. Pode até dar um ar de maturidade maior para a versão de 99, mas não é como se a obra inteira abusasse do gore como característica principal para sua narrativa. Então não afeta tanto. Mas, de fato, em diversos momentos a parte visual de 99 consegue ser mais impactante, pelo menos olhando puramente pelo traçado do desenho. Na versão de 2011, embora a gente tenha um pouco mais de censura, também não dá para dizer que esse anime exatamente está se importando tanto com isso. Principalmente alguns arcos mais no futuro ele vai usando da violência visual para apresentar informações ou sensações. Mas enquanto que na versão de 2011 eles têm algumas limitações na violência que pode ser mostrada, muito provavelmente para poder alcançar um público mais jovem, ele compensa com uma direção que eu acho que consegue passar até mais emoção e tensão em comparação com a versão de 99. Algumas cenas para mim, na versão de 2011, chegam a beirar o terror e o suspense. São cenas que de fato me fizeram ficar preocupado e ansioso de assistir aquela cena com o coração saltando pela boca. Cenas como o Gon perseguindo o Hisoka no arco Hunter, principalmente no momento em que o Hisoka tá liberando toda a sua aura, ou a perseguição contra a trupe fantasma, e óbvio, algumas cenas do arco das formigas quimera que não foi adaptado na versão de 99. Eu acho que em diversos momentos do anime de 2011, eles são muito bons em passar essa tensão. E diversos momentos de perigo, ele de fato dá a sensação de medo. Jogos de luz e sombra, ângulo da câmera, a distorção da aparência visual dos personagens, tudo isso me fez considerar a composição de cena da versão de 2011 superior à de 99, apesar das limitações. O que pra mim deixa tudo mais imersivo, porque embora seja nítido que algumas coisas estão sendo censuradas, ainda assim eu consigo me sentir mais dentro da cena na versão de 2011. Não que a de 99 seja ruim, eu achei inferior comparado com a outra. Outra coisa extremamente importante é o pacing, o ritmo e o tempo dedicado às duas versões do anime. A versão de 99 é conhecida por ter fillers, que normalmente são criticados por serem episódios não canônicos, ou seja, que não afetam de fato a história e que estão lá mais para ganhar tempo. Mas você também já deve ter ouvido falar que a versão de 99 tem fillers muito bons, e eu de fato vi eles e gostei bastante. Eles não são tão comuns no anime inteiro. Para ser mais específico, eles aparecem no primeiro arco, o arco do Exame Hunter, e talvez algumas cenas a mais em algum outro arco também. Mas esses episódios fillers do arco de 99, na minha opinião, vieram bem a calhar. Eles não alongam o arco o suficiente a ponto de ficar enrolado e se tornar maçante de assistir, e além disso ele é bem roteirizado. Apresenta muito bem seus personagens, serve para desenvolver diversos personagens, tanto dos principais como Leório, Kurapika, Gon e Killua, mas também até mesmo outros personagens que participam do Exame Hunter. Um dos mini arcos fillers que colocam dentro do Exame Hunter é uma fase extra dentro de uma ilha que é praticamente um hotel e que eles têm que caçar tesouros ao redor, em naufrágios, etc. E esse arco acaba sendo extremamente divertido. Ele apresenta de forma consistente e rápida os outros participantes do evento, mostrando conversas simples, interações entre o quarto, como eles se comportam perto de determinado personagem, estabelecendo relações entre eles e ao mesmo tempo seus comportamentos padrões, quais não gostam de estar no quarto com quem, quais gostam da companhia um do outro, funções básicas sobre eles, como seus poderes ou traços de personalidade de destaque, como liderança, jogar sujo, observação, etc. Tudo isso enquanto formam pequenos laços de aliança entre eles, porque no final das contas eles acabam tendo que se juntar para poder escapar da situação que essa etapa colocou eles. O que é bem realizado, dá um foco bacana para os personagens em geral, trabalha muito bem suas habilidades para culminar um roteiro fechado em que cada um é essencial para a fuga, e como esses personagens não são tão relevantes na obra, e muitos deles inclusive morrem ainda nesse arco, é legal ver que eles conseguiram fazer uma apresentação rápida e sucinta, não enrolaram, não fizeram personagens irrelevantes tomar tempo demais de tela. Além disso, mesmo saindo desses arcos fillers, eu acho que de forma geral, o primeiro arco, o arco do Exame Hunter, é um arco que dedica mais tempo, ou pelo menos trabalha melhor com o tempo que tem, o arco em si, para mim tendo um ritmo melhor do que a
versão de 2011. Embora a versão de 99 tenha 31 episódios, tem que lembrar que alguns desses episódios são filler, mas eu achei que deixou o impacto dos personagens um pouco melhor do que a de 2011. Em compensação, em outros arcos, eu acho que isso segue um caminho oposto, principalmente nos arcos da Torre do Desafio e de Yorkshire. Eu acho que o tempo dado para cada arco desfavoreceu demais a versão de 99 em comparação com a de 2011. Na de 2011, muitas lutas ficaram melhores, algumas de 99 foram até cortadas ou drasticamente reduzidas, principalmente uma que me incomodou bastante foi a luta do Hisoka daquele arco. E Yorkshire também eu tive a sensação de que a versão de 99 estava tendo que correr muito para encaixar todo o arco num período de tempo específico, embora depois tenham lançado o OVA para lançar o resto desse arco. Já na de 2011 eu acho que eles aproveitaram melhor o ritmo, conseguiram passar as informações de forma mais clara, conseguiram dar um tempo mais bacana para que cada ação de cada personagem desse mais impacto, tornando eles mais carismáticos, e principalmente eu acho que as lutas acabaram sendo bem melhores executadas na de 2011 em comparação com a de 99 nesses dois arcos em específico. E novamente para mim isso se inverte no arco de Grid Island, onde a de 99 para mim conseguiu aproveitar muito melhor o tempo para que os personagens, os vilões, a situação desse arco fosse melhor apresentada em comparação com a de 2011. Mas a diferença nesse último arco em específico é pouca. Não acho que a de 2011 perde por muito nesse sentido para a de 99 não. Agora, outra coisa que pode fazer uma grande diferença, e essa é mais pessoal do que uma análise técnica, é o narrador. Na versão de 99 nós não temos um narrador, algo que ficou muito característico na versão de 2011. E isso vai causar alguns efeitos interessantes de se analisarem. A de 99 não deixa de passar informações por causa da falta de narrador necessariamente. Ela apenas faz isso de forma diferente. Então normalmente coloca algum personagem para falar, ou então ela confia na sua própria capacidade de passar informação visualmente e do seu público de interpretar aquilo. Na de 2011 nós temos um narrador que desde o início aparece e passa diversas informações que servem tanto para dar informações de combate, situação, locais e o melhor uso dela, na minha opinião, para repassar a mentalidade ou os pensamentos de alguém específico. É discutível se o narrador ele faz um bom ou mau papel para a obra, até porque quando falamos de narrador, normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é diálogo expositivo. Já que ele tá lá só para passar informação, é de se esperar que algumas pessoas vão achar esse narrador chato e um pouco intrometido, como se a obra não tivesse coragem de dar informação de outra forma, ou pensar de uma forma mais criativa. Dito isso, eu gosto bastante do narrador na versão de 2011. Eu acho que para essa obra em específico, o narrador ele se encaixa muito bem com diversas características do anime. Uma, por exemplo, é a questão da informação que eu acabei de mencionar. Mesmo que o narrador apareça para dar exposição de fatos, isso não necessariamente é mal executado. Ele faz isso de forma dinâmica, trabalha bem com a parte visual que está passando de fundo enquanto ele narra. Ele traz diversas informações interessantes que normalmente eu já quero saber, então ele praticamente está matando a minha curiosidade, ele está dando algo que eu já queria, e eu gosto da forma com que ele faz isso. Normalmente de forma bem dinâmica e impactante, como algumas frases clássicas dele. Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Em especial também eu não acho que ele fala de uma forma muito monótona ou robótica. Ele consegue também passar informação de formas divertidas ou chamativas. E não só ele dá informação, como ele também cria tensão com isso. Por exemplo, no arco das Formigas Quimeras, em que antes da invasão ele fala basicamente o que se passou pela cabeça de cada um para deixar a gente ansioso pro momento da invasão em si. E não só isso, como o mangá de Hunter x Hunter ele é conhecido por ter textos muito longos, pois o Togashi gosta desse estilo de passar informação e constantemente dá bastante detalhes sobre diversos fatores da obra. Poderes, descrição de lugares, descrição de pessoas, descrição de eventos, o que acaba fazendo com que esse narrador se encaixe bastante com a forma de se contar a história que o Togashi já faz. Então acaba que em vez de piorar, eu acho que o narrador se encaixa bem com o autor dela. E agora, comparando arco a arco de cada versão, primeiro o arco do Exame Hunter. Esse por causa do tempo dado, do ritmo e da boa adição de episódios fillers, na minha opinião, junto com a construção de personagem, me fez criar muito mais vínculo com a versão de 99 em comparação com a de 2011. Então eu prefiro a de 99 pro Exame Hunter. O mesmo pode ser dito do arco da família Zodic, que acontece logo em seguida, que pra mim deixou o drama do Killua e da amizade dele com Gon mais claro e efetivo. Logo em seguida temos a Torre dos Desafios, que pra mim foi o pior arco da versão de 99, e a de 2011 em compensação conseguiu trazer as características desse arco de forma bem mais dinâmica e divertida, e melhorou em geral, principalmente as lutas. Temos então o arco de Yorkshire, que pra mim é um dos melhores arcos em geral, e na versão de 2011 ela tá melhor ainda. Conseguiu passar de forma grandiosa a sensação de tensão, o escalonamento da situação e da sensação de perigo que esse arco deveria passar, sendo pra mim melhor do que a de 99. Depois temos o arco de Grid Island, que pra mim é quase um empate, porque eu de fato achei as duas versões bem parecidas, mas no final acabei gostando mais da versão de 99, e passou mais essa sensação de aventura que esse arco tem que ter, tal como a exploração de outros personagens tipo o vilão do arco, ou alguns personagens auxiliares que ajudam Gon e Killua. E por fim o meu arco favorito, que é o arco das Formigas Quimeras, que não foi adaptado pela versão de 99, portanto a versão de 2011 é a única que tá nessa classificação. E se você gosta de batalhas estratégicas tipo a de Hunter x Hunter, dê uma olhada no meu vídeo falando sobre
sobre a melhor luta de Ken Gashora, um anime que, embora não tenha poderes, tem lutas extremamente bem feitas, e aqui eu falo como que uma luta que deveria ser uma surra extremamente chata de se assistir se tornou a minha luta favorita desse anime. Então, muito obrigado a todos vocês que me assistiram até aqui e espero vê-los no próximo vídeo.